começando aí oficialmente, falta um minutinho aí para a gente ser britânica, começar às 7h30. Quero agradecer a presença de vocês e a presença do meu querido amigo Carlos Vale, para mim Carlinhos ou ainda Charlie Brown, né? Quando a gente está brincando eu chamo de Charlie Brown. Estava aqui fazendo conta, Carlinhos, faz aqui uns 25 anos que a gente se conhece. Quanto tempo faz que casou? Você está escondendo a idade, faz mais, hein? Ah, não. Eu me casei fazem 24 anos, completei na semana passada. 24 Parabéns, anos, 17. parabéns para você e para a Lê. Carlinhos é meu 24. afilhado de casamento, gente. A gente se conheceu trabalhando numa agência em Campinas, na Acta, um lugar muito bom, com um time muito bacana, onde a gente aprendeu muito. E de lá ele alçou voo para São Paulo, né? E tem arrasado aí em grandes agências, atendendo grandes clientes. Mas a gente nunca perdeu contato, a gente tem um carinho, uma amizade muito grande. É um profissional que eu admiro muito. E para mim é uma honra muito grande poder recebê-lo aqui no Connect, né, ter o Carlinhos aqui trabalhando com vocês e compartilhando com vocês o conhecimento dele, a experiência dele aí no mercado, né? Então, uma palestra mais destinada aí para os alunos de design, mas ele quer ter bastante gente de PP também que assistir. Estou vendo a Brendinha aqui, a Brenda está saindo de economia para PP, desde o começo eu falei que ela ia ser das minhas, né, Brenda? Então, agora ela se conscientizou que aquele negócio dela não é economia, é PP. Estou vendo que ela está aqui já para ver essas questões, né? A Mandinha aí também, o pessoal, Stephanie, professora Celina. Quero agradecer a presença de todo mundo, fazer uma apresentação oficial aqui do Carlinhos. Ele tem atuado como diretor de criação há mais de 20 anos em agências multinacionais como Young Rubicon, Grey, Léo Burnet, Tracy Locke, é assim que fala, Carlinhos? Isso lá, Super isso Union. mesmo. Atendeu marcas globais e líderes de mercado como BMW, P&G, Marlboro, Luxtrike, Skoll, Brahma, Heineken, entre outros, e é considerado pelos clientes um criativo de visão estratégica. Hoje é sócio fundador da Estilado para Cima, onde cria projetos estratégicos para reposicionamento de produtos. E aí o tema da nossa palestra de hoje, o que o futuro espera do designer? E aí eu pergunto para você, Carlinhos, o que o futuro espera do designer? Antes de mais nada, eu preciso dizer aqui que vocês percebem que há um favorecimento, né? Então, primeiro, Kelly, super obrigado aí pelo convite, prazer imenso, e espero ajudar vocês a tentar entender um pouco mais o que o futuro espera da gente na profissão. Vejo que eu tenho mais uns 15 anos ainda para trabalhar antes de me aposentar, então esse futuro também me interessa, né? Então, essa é uma investigação que acho que a gente compartilha, eu espero que faça algum sentido para vocês, enfim, ou que vocês eventualmente possam complementar esse sentido e a gente aprender juntos aí. Eu vou compartilhar minha tela, então. E aí, porque Eu vou isso tudo... desligar minha câmera, tá bom, mas eu estou por aqui. Tá bom. Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor, senão eu vou entrar no modo automático aqui. Gente, está todo mundo ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Tranquilo? Beleza, Jefferson, Aleph, Bruninha, tá por aí? Maravilha. Tá, vocês veem minha tela? Ainda não, tô vendo você. Tá, peraí, vamos Então lá entra aqui. lá no compartilhar tela. Já foi o Share Application Screen, né? Isso. Tá, tela inteira. Compartilhar. Foi? Não, não, né? Não, não. Vamos tentar Agora novamente. foi. Agora Ah, foi. então tá. Agora a tela ficou psicodélica. Então, eu, em todo caso, Foi? Vocês estão vendo? Sim, pode ir tranquilo, dá para ver. Tá legal. Posso começar então? Aqui é tua. Bom, vamos lá, gente. Quando a Kelly me chamou para fazer essa palestra para vocês, e como a minha empresa tem 1 mês e meio, né, então eu resolvi preparar um conteúdo que, na minha visão, faz um pouco de sentido com relação ao que eu acredito que o futuro pode trazer para a gente, para todos nós, para vocês, para mim. E, bom, enfim, eu acho que estratégia competitiva é muito fazer essa ponte passado, presente e futuro. Então, é um pouquinho disso que eu trago aqui hoje, tá? E eu coloco aqui que são outras perguntas inquietantes também que eu faço, né? E que eu procuro tentar responder um pedacinho delas hoje,
mas eu vou procurar ser breve. Eu tentei fazer uma apresentação até curta, na medida do possível, para que vocês possam também fazer as perguntas depois e a gente ter uma boa discussão aí, tá bom? Então, por favor, fiquem à vontade para a gente estender o assunto. Bom, como a Kelly já me apresentou, tem um pouco a acrescentar aí, né? Ela já falou um pouco do meu passado, das agências por onde eu passei e as contas com as quais eu trabalhei. Eu deixo aqui o meu LinkedIn, por favor, fiquem à vontade para me adicionar, vai ser um prazer ter vocês na minha rede. Bom, vamos lá. Então, eu acredito basicamente que a gente tem boas notícias. Eu acho que a gente tem um bom motivo para comemorar, que é o caminho para onde a gente está indo, para onde a nossa profissão está indo, né? Então, eu acho que, olhando para trás, tudo que eu já vivi na profissão, tudo que eu procurei entender do passado da nossa profissão, eu acho que a gente vive um momento incrível para se trabalhar e para se desenvolver nessa profissão. Eu acho que toda profissão enfrenta desafios hoje, de todo tipo, de toda natureza, de competição, de tecnologia, de profissões que estão mudando, que vão deixar de existir, outras que vão surgir, enfim. Mas eu acho que para a gente é um momento incrível. Assim, acho que a gente tem uma boa possibilidade aí para frente, tá? Bom, vamos lá. Então, eu queria desenvolver um raciocínio com vocês, né, de olhar esse passado, olhar o presente para tentar criar um sentido de futuro para a gente. Quando você acompanha os bancos de tendência, as pessoas assim são categóricas em dizer que é muito difícil você fazer uma previsão de 5 anos para frente, ou de detectar uma nova tendência e garantir que aquilo se estenda ao longo do tempo. Então, sem querer ser muito preciso, eu acho que é legal ver em linhas gerais, então, esse caminho todo. Então, eu queria assim, ser um pouquinho mais, me ater um pouco mais a alguns conceitos no começo para que a gente possa extrapolar o raciocínio ali na frente, tá? Então, vamos juntos nessa. Então, a primeira coisa é aquele velho papo, que talvez vocês tenham até visto já na primeira aula, né, sobre o que é design, né? Tem várias definições de design que são realmente muito boas, outras nem tanto. Eu não sei qual é a que vocês adotam aí na Examp, mas para mim design é construção de sentido, mas eu queria usar uma outra coisa aqui agora, que é o conceito do Michaelis, do dicionário, né? Que design, segundo o Michaelis, o dicionário, é uma concepção de um projeto ou de um modelo, né? É o planejamento, é o que a gente pensa para ter um produto final ali na frente, né? Ou tem gente que, né, um segundo sentido, é o produto desse planejamento. Então, quando você pega um objeto que, entre aspas, tem uma forma, cor, tem uma intenção, ele é um design porque ele é o produto de um planejamento de alguém, tá? Bem feito ou mal feito. Então, vamos ficar com essa definiçãozinha rapidinha, só para a gente conseguir... Então, se o design é o produto de um planejamento, acho que tem uma pergunta também que é inquietante, que a gente consegue planejar o design do futuro? Como vai ser a nossa profissão no futuro? É possível fazer isso? Então, se design é planejar um produto, planejar alguma coisa, a gente consegue fazer esse planejamento do futuro, o planejamento da profissão do futuro? Então, na verdade, a gente não consegue, porque o futuro ele é uma construção social. Então, a gente não consegue separar o conjunto de intenções da sociedade da nossa vontade como designer. Então, assim, a gente segue um caminho que é uma construção social, uma construção coletiva, e a gente faz parte disso. Tá? Então, a gente não vai conseguir, nós como designers, criar um futuro que a gente considera ideal, porque a gente faz parte de um grande movimento. Tá? Mas, já que a gente não consegue fazer isso, a gente consegue traçar uma rota, né, entre o que foi o design no passado, e aqui eu estendo um pouco o conceito de design para comunicação também, propaganda, enfim, né, acho que
essas outras disciplinas que a gente vive, que vocês estão vivendo aí na universidade. Então, acho que é possível a gente olhar para essas ferramentas, o que elas foram no passado, e construindo essa rota para ver para onde ela aponta. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês agora. Tá? Bom, olhando para o passado, aí, década de 50, tem algumas imagens aqui que muito provavelmente vocês já tomaram contato. Acho que dificilmente a gente vai concordar com essas coisas que estão colocadas aqui. Eu acho que isso causa uma certa repulsa, uma certa revolta, mas ela é um retrato de um tempo, mas ela não é tudo que esse tempo era. Né? Isso é uma parte, é um recortezinho muito pequeno e tendencioso que eu fiz do que era a comunicação nos anos 50. Era muito mais do que isso, mas eu acho que isso tem um recorte sociológico nessas imagens que é bastante importante. Então, a gente parte dos anos 50, onde a gente não tinha um compromisso ético dos produtos com a sociedade, e assim, onde o objetivo era basicamente vender em cima de conceitos bastante antigos, socialmente falando. Né? E aí a gente vai para os anos 60. E aí você tem alguns papéis dos agentes sociais, né? No caso aqui a mulher, o homem e tal, que começam a mudar de uma certa forma, mas ainda assim de um jeito que causa uma tremenda repulsa para a gente, né? Olhando em perspectiva, olhando hoje para as coisas. Né? Essa segunda imagem é assim, ó, sopre na cara dela e ela vai seguir você para qualquer lugar. Né? Provavelmente ela vai te seguir hoje para te matar, né? Assim, é uma coisa inconcebível socialmente hoje. Né? Mas era uma coisa que, cara, era consentida naquela época, né? Por mais errado que a gente acredite que isso esteja. Mas, assim, sem querer fazer muito juízo de valor, a gente vai para os anos 70 e a gente começa a perceber que existe aí uma mudança também de como a sociedade se via, as pessoas se viam. Né? Você vê que o homem já deixa de ser aquela figura quase que perfeita socialmente, e os defeitos começam a ser falados e começam a aparecer de alguma forma. O papel da mulher também começa a mudar, e eu acho que a gente começa a entrar numa rota lenta de transformação que, apesar de vir se acelerando ao longo dos anos, ainda tem muito para acelerar. Tá? A gente vai para os anos 80, onde o tom da comunicação ele começa a mudar um pouco, né, do design. Você vê que os produtos eles deixam de cumprir uma função social, de afirmação social, e passam a ter um tema tecnológico. Então, foi uma época onde a tecnologia chegou no produto de consumo. Antigamente, antes disso, ela era uma coisa pouco acessível. Os produtos eles pouco tinham para oferecer os tecnológicos, né? Então a gente tem aí uma popularização do videogame, né? Assim, tipo, o Walkman, que foi um grande advento, aí foi um avôzinho aí do iPhone, de uma certa forma. Eu ia falar aqui, desculpa te interromper, Carlinhos, mas eu ia falar que o Walkman era o máximo da tecnologia na época, né? Era um absurdo de revolução tecnológica. O videocassete também. Eu tive um Walkman desse que eu ganhei num concurso de redação de uma marca de salgadinho. E foi uma felicidade, assim, porque era assim, realmente era a gente tinha uma sensação de tecnologia muito grande na mão. E antes disso a gente não tinha, a gente tinha produtos que eram ordinários, de baixa tecnologia, nada tinha um chip embarcado, nada tinha uma placa ou um sistema eletrônico embarcado. E a gente começou a ver isso nos anos 80. Isso vai transformar o jeito que as pessoas que nasceram nessa época foram trabalhar lá na frente. Então a gente vai ver um pouco mais disso lá na frente. Mas muda completamente, né? A comunicação muda completamente. O mundo muda porque a tecnologia chega para as pessoas de uma forma completamente nova. E aí a gente vai para os anos 90. Os anos 90,
uma coisa que é marcante para mim a respeito dos anos 90, essa coisa da ecologia, da comunicação, tipo, da preservação ambiental e tal, as campanhas do Greenpeace e as campanhas do WWF, isso tomava o nosso ambiente do design, da comunicação de uma forma tão intensa, isso cobria todo o espaço da mídia, dirigida para nós, comunicadores, mas ia muito para a sociedade também, né? E é uma época em que o produto publicitário começa a se diversificar. Então, a gente deixa de ver só anúncio na revista e na televisão, e, de verdade, a gente passa a ver tudo como mídia, ou tudo como algo que pode carregar uma mensagem. Por exemplo, esse selo FSC é um selo de certificação de que o produto ele não é danoso para as florestas. Então, tinha muito produto que era vendido que carregava esse selo. Então, não tinha comunicação mais ali, não tinha um anúncio, tinha uma partícula de mensagem, né, que era integrada a uma condição de design de produto que respeitava a construção das florestas. Então, isso começou a acontecer nessa época. A gente começa a ver ali, exemplos ali de toalheiro, com uma ideia de comunicação, enfim. E assim, só que a gente não se questionava muito a respeito dessas coisas, né? Por exemplo, essa questão da foquinha, né, que eu coloquei como exemplo aqui. Hoje, a gente consegue olhar um pouco mais de profundidade e ver que essa comunicação é casuística, porque naquele ambiente do Ártico, onde não cresce alface, não vive frango, a alternativa de alimentação do humano que vive ali, né, centenas de anos, era a pesca, né? Então, você tinha, né, diversos tipos diferentes aí de mamíferos que eram caçados para alimentação dos anuites, do pessoal que morava na região, que habitava ali. E era um consumo endêmico, então era um consumo que trazia um impacto. É muito mais caro você levar filé de frango e salada para os caras lá do que ele se alimente dos recursos que tem no local. Só que a gente não tinha consciência, e a gente era muito empolgado com isso, né? A sociedade toda comprou esse discurso e achava importante a preservação, como de fato ela é. Mas as empresas se aproveitaram disso, e disso nasceu um termo que eles chamam, né, que é o greenwashing, né? Que é dar um verniz de ecologia ou de preocupação ambiental para produtos que não necessariamente tinham. E aí a gente vai para os anos 2000, que aí a gente começa, eu acho que essa época dos anos 90, ela abriu uma porta importante, assim, muito, assim, ela deu para a gente, publicitário, a oportunidade de começar a trazer a causa para dentro da comunicação. E a gente começa ali no início dos anos 80, com a campanha, né, da Diesel, que é uma campanha que criou um impacto tremendo no mundo, assim, principalmente na nossa categoria, e como peça publicitária, tá? Não como produto. O produto, claro, fez um grande sucesso, era um produto super desejado, caríssimo, para a entrega objetiva que ele tinha de calça jeans, né? Ele tinha um valor de comunicação que agregava, assim, um valor financeiro para ele muito alto, né? Então foi um furor essa campanha, ela deu muito resultado. E aí a gente vê uma campanha, né, do iPod, que é um produto também que tinha um produto de muita tecnologia embarcada, mas não como a gente via antigamente, nos anos 80, falando dos features de produto, mas de lifestyle. Então, não dá para comparar um iPod com um videocassete antigo, mas você tem um mood que é muito mais importante do que a tecnologia que está ali dentro. E também a mulher, né, o papel da mulher na comunicação, ele começa a ser reinventado, e as mulheres começam a ter muito mais protagonismo criativo, né, do que ser só um agente ali utilizando uma ferramenta de venda para uma coisa ou outra, né? Então isso começa a mudar. É claro que essa campanha da Real Beleza de Dove, ela vem enquanto campanhas
de cerveja colocavam mulher de biquíni na comunicação, nos cartazes, nos bares. Né? Então, é um processo que ele vai se transformando, ele vai mudando. Né? E uma das campanhas mais legais, para mim, dos anos... acho que cada um vai ter a sua preferida, né? Mas uma das campanhas mais legais que surgiram nos anos 2000 é o Thank You Moon, que é uma campanha que não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas, assim, explicando brevemente, é um agradecimento dos atletas olímpicos que estavam indo para as Olimpíadas, para as mães que tanto ajudaram com que eles pudessem estar ali. Então, se vocês tiverem oportunidade de mergulhar nesse case do Thank You Man, cara, é muito incrível, porque ele consegue desde a promoção de vendas, até o filme, o ponto de venda, tudo muito integrado e tudo muito com uma potência de falar a sentimentos mais profundos que a gente tem, como poucas outras marcas tiveram antes. Né? Claro, a gente sempre teve campanhas absolutamente incríveis, mas eu acho que a forma como essa tocou e a evolução que isso deu proporcionou para outras marcas que vieram depois com campanhas muito parecidas, também com uma garotinha do Búfalo, peitando o Búfalo, né? Ou também a Fight Like a Girl, são frutos dessa campanha. Né? Então, acho que ela é um marco importante para a gente. E aí a gente vai para os anos 10, onde essa coisa da causa ela se prolifera. Então, isso começa a habitar o universo das marcas de uma forma muito mais profunda. Então, cada marca começa a escolher a sua própria causa e comunicar em cima disso e ter isso como uma perna do total de pernas que essas marcas têm para andar. Né? Então, a Apple não depende só disso, né? Mas ela usa o Red. Skol, né? É uma marca que vem procurando se redimir aí ao longo dos anos e ter uma participação mais intensa. E eu tive, né, a felicidade de poder trabalhar com essa marca nessa nova fase, então foi muito legal. É uma busca constante e legítima da marca. Você tem a água, a Amo, que é da Ambev também, que todo lucro é revertido. Mas, assim, você ainda tem muito telhado de vidro, porque, assim, a gente, eu digo aí, né, a sociedade hoje, ela cobra muito essa vivência social, assim, da marca, esse envolvimento social da marca. Mas nem sempre a marca comprova, né? E eu acho que agora as coisas tendem a mudar e se tornar mais intensas. Por exemplo, essa marca de cereal matinal, ela tirou a abelhinha da embalagem por conta de todo esse problema com as abelhas, dos agrotóxicos estarem matando as abelhas, mas esse produto é produzido com trigo que vem de um lugar onde é borrifado agrotóxico e, assim, assim, a repercussão negativa que isso teve foi muito grande. Então, o cara chegou com uma puta boa intenção, mas ele, assim, o tiro saiu pela culatra, porque o produto não entrega isso. Então, o produto usa agrotóxico para produzir em quantidades que as pessoas consomem. Enfim, é terrível. Eu vou falar um pouco disso numa outra campanha ali na frente, que eu acho que é um outro marco para a gente super importante. Então, basicamente, o que isso tudo mostra para a gente, né? E, de novo, sem querer, mas já tendo feito muito juízo de valor a respeito de tudo isso que a gente viu, o design, ele carrega o espírito do tempo. Então, a gente não consegue se livrar de algumas coisas que estão no ar na sociedade naquele momento. No Zeitgeist, vocês chegaram a ver o documentário, é muito interessante, mas ele é muito sobre o espírito do tempo, sobre como as coisas têm a cara que elas têm que ter, né, ou que é extremamente forte, influencia muito a sociedade em função de da construção histórica que a gente teve. Então, não dá para a gente fugir disso. Né? Bom, mas enfim, aí eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o que essas gerações aí atrás fizeram de legal também, né? Porque, poxa, parece que tudo foi feito mais ou menos errado e tal, a gente não tinha tanta consciência,
Mas eu acho que todas essas gerações, eu me incluo aí, a gente fez boas entregas também. Então, eu queria que a gente olhasse para elas. É importante que a gente olhe para o que os que vieram antes da gente fizeram, que realmente é bom e que nos ajuda no que a gente tem que fazer hoje. Então, vamos lá. Os baby boomers, né? Então, a gente começa aí, a galera que nasceu entre 46 e 64, foi uma galera que rompeu com os valores absurdamente tradicionais que a sociedade tinha. Assim, e eu fico imaginando o sofrimento que essa galera teve quando eles tinham a idade que vocês têm hoje, para conseguir romper com valores que tinham aí 100, 200 anos. As coisas eram feitas de uma forma, a estrutura familiar era de um jeito, podia fazer era de um jeito, e eles começaram a quebrar com essa tradição. O custo, o sofrimento emocional que essas pessoas devem ter vivido para bancar esse combate, essa transformação, foi muito grande. Então, a gente tem que olhar com um tremendo respeito e agradecimento por eles terem dado esse primeiro passo para que a gente pudesse viver a nossa profissão hoje do jeito que a gente pode eventualmente escolher viver, se a gente quiser. E um outro aspecto importante dessa época é a valorização da saúde, né? Então, essa galera trouxe essa coisa de exercício, né, dos danos do tabaco, né, e de uma alimentação saudável, e é por isso que hoje a gente fala do suco verde, porque essa galera começou a olhar para essas coisas, tá? Gostando ou não do suco verde, né? E a coisa do banimento de cigarro, eu acho que é uma grande conquista que a gente deve, em boa parte, a essa galera. Tá? Bom, para a geração X, né, que é onde eu me enquadro. Estamos juntos nessa. Então, é uma geração que criou a base de tecnologia e empreendedorismo em que a gente vive hoje. Eu acho que se a gente pega um celular e abre um aplicativo para fazer alguma coisa, essa galera conseguiu romper com uma estrutura corporativa e usar os recursos de tecnologia para fazer alguma coisa que realmente chegasse nas pessoas. E é uma galera que trabalhou muito, é uma galera muito ativa de trabalho. Assim. Então, tem até alguns dados interessantes, eu trouxe um aqui, né, que é essa pesquisa da SAGE, né, que fala que em 2015, 55% das startups eram de Nexters, né? E o Bezos, né, o Larry Page, no Google, e o Jeff Bezos, né, acho que o Jeff Bezos na Amazon, eles são caras dessa geração, né, que criaram, que olharam para os produtos, né, para o design das coisas de uma forma completamente diferente. Né? Então, é uma grande entrega que essa geração fez também. E uma vem emendando na outra. Aí vem os millennials, eu imagino que aqui a gente tenha alguns millennials no grupo aí, mas eu acho que vocês estão aí em transição, talvez, não sei, né? Estou mais para frente. Bom, mas, enfim, a grande contribuição que essa galera trouxe é o impacto social e o ativismo digital para transformar a sociedade que a gente vive. Então, eu acho que a gente parou um pouco de olhar para o consumo e passou a olhar para a relação que as coisas têm no universo. E é uma geração que cobrou e cobra, né, muito governos, empresas e pessoas a respeito do que é certo, do que não é certo, do que é moral, do que não é. Enfim, as pessoas nunca foram as corporações nunca foram tão exigidas nisso. Então, a questão social ela passou a ser incorporada pelo produto graças a essa geração. E, finalmente, a geração Z, que acho que aí está a maioria de vocês, onde a maioria de vocês deve estar, que é a geração de nativos digitais. Né? Vocês são a geração que, né, globalmente falando, que mais teve acesso à educação em toda a história. O nível de informação que vocês recebem num dia hoje é mais do que um fidalgo conseguia receber na Idade Média, na vida inteira dele. Se pegasse o cara que tinha mais acesso ali, ele não tinha o que vocês recebem num dia. Né? E vocês são absolutamente orientados ao uso ao invés da posse, que é uma forma que
as empresas estão tendo que aprender, porque quem administra uma empresa hoje, que está no cargo de direção, com exceção aí de uma galera muito jovem que está em posição de comando, eles têm dificuldade de absorver isso. Confesso que, para mim, que ainda, né, ainda sou mais velho, ainda também é umas coisas que a gente vê acontecendo que a gente acha estranho, porque a gente volta no tempo. Por exemplo, o filho de uma presidente de uma agência onde eu trabalhei, quando completou 18 anos, ela queria dar um carro para ele, e ele não falou, não quero um carro. Né? Então, as pessoas querem o uso e não a posse, o que é uma inteligência incrível, absurda. Mas a gente que é mais velho, a gente sente esse choque, né, de percepção do mundo, tá? Então, aí movimentos como, por exemplo, o coach, né, o coach de jovens para pessoas mais velhas, ele passa a fazer sentido e as pessoas começam a navegar, né, entre as idades e aprender um com o outro. Né? É fantástico. Né? Então, é uma contribuição absurda assim, que a geração Z tem dado para o mundo e ela está só começando a fazer isso. Né? E com relação à entrega que o passado fez, a geração Z ela é capaz de cobrar, além de cobrar, aliás, né, de exigir um posicionamento das empresas, ela é capaz de auditar, de verificar se aquilo é entregue de verdade. Então, assim, não basta mais as empresas quererem inventar um produto e falar que ajuda uma causa e tal. Não, assim, tem que ter, assim, a causa tem, assim, a venda do produto tem que impactar positivamente na cadeia toda, né? E vocês estão conseguindo fazer isso de uma forma natural, porque já estão imbuídos desse entendimento das coisas de uma forma mais global, né, mais integral, e tem internalizado ferramentas, né, que ajudam a fazer isso. Então, para mim, esse designer, né, que eu vou chamar um designer Z aqui, né, ele é um criador de pontes entre as corporações, o consumidor e as causas. Então, eu acho que a gente vai parar de ver produtos tão frios assim e perceber que o produto ele tem uma função social que o cara do design é que vai fazer, né, isso acontecer. A gente vê hoje, né, nesse meio dois, as empresas derretendo no mercado. Né? Eu nunca recebi tanto currículo. Eu já trabalhei em agência de eventos, já fiz criação para eventos, fiz criação para tocha na Olimpíada do Rio, né, a Rota da Tocha, fiz um monte de coisas, fiz algumas coisas para as Olimpíadas também e tal, e alguns eventos para algumas marcas até bastante grandes, para o Bradesco, para a Ambev, enfim. E essa galera é uma indústria enorme, gigante, que ela desapareceu do dia para a noite, não existe mais. Né? E ela não vai ter fôlego para se manter até que esse padrão de comportamento, de hipersocialização, se é que eu posso dizer assim, volte para um patamar que sustente essa indústria de eventos. Então, eles são caras que têm que se reinventar, eles têm que replanejar o produto dele, eles têm que pensar o produto deles, e isso é uma função muito do designer. Né? O designer ele tem essas ferramentas para isso. A gente tem pesquisa, a gente tem assim, zilhões de técnicas de pesquisa diferentes, a gente tem técnicas criativas assim de monte que a gente consegue concatenar com as ferramentas que a gente tem tecnológicas para criar ou para reinventar indústrias inteiras. Né? Então, o papel de pegar um videocassete, um Walkman, qualquer coisa, e fazer um anúncio, colocar ele no fundo bonitinho, tirar uma foto, escrever um texto a respeito daquilo, cara, esse trabalho ele é muito maior, é muito mais nobre, é muito mais gratificante do que ele foi um dia, né? Porque ele envolve toda uma saúde industrial, uma saúde social que a gente tem condição de fazer. E aqui 2 exemplos que eu queria dar, que são para sair um pouco desse
driblar um pouco teórico, trazer um pouco prático aqui. 2 exemplos que para mim são incríveis. Assim. Primeiro foi o fiasco do ano, aí acho que talvez vocês já se lembrem dessa campanha, que foi a campanha da Pepsi. Deixa eu ver se esqueci o nome da modelo, acho que é Kendall Jenner, talvez, não me lembro aqui. Eu não consigo nem googar porque eu estou compartilhando a tela com vocês, vocês vão perceber que eu esqueci, mas, enfim, ela está saindo de um trabalho, de uma fotografia, ela mesma, ela está com uma peruca loira, ela vê o protesto, sai da rota dela, né, e pega uma Pepsi, entrega para o policial ali, né, um protesto a respeito de algum, não sei, eu não lembro a causa, talvez alguma coisa relacionada à igualdade de direitos de raça, alguma coisa do tipo, eu não me lembro agora. Então o pessoal está protestando na rua e ela vai, né, assim, tá na iminência de acontecer uma violência policial muito grande e ela vai lá, entrega uma Pepsi para o policial e tudo fica em paz ali. Enfim, quando essa campanha foi lançada, o backlash disso foi, cara, foi terrível, assim, foi o mico do ano, né? Foi muito ruim para a Pepsi. E ela tentou consertar algumas vezes e ela não conseguiu, porque ela pesava a mão, enfim. E isso não tem mais espaço para acontecer. Se isso acontecesse nos anos 80, ninguém ia notar, ia passar batido, assim. O comercial ia ficar no ar durante um tempo, as pessoas podiam gostar ou não, elas não iam ter como se manifestar, no máximo iam ler alguma coisa, as pessoas que liam, que tinham acesso, né, que podiam pagar pela mídia, porque a mídia não era gratuita como ela é hoje, elas iam ler, talvez se sentir um pouco indignadas e, cara, a gente ia seguir assim. E hoje é imperdoável, não tem mais, não é possível que isso aconteça. Então, errou na mosca, né? Por outro lado, tem um exemplo que eu acho que é um dos melhores casos de engajamento social de uma marca, que é da Patagônia. Né? A Patagônia é uma marca de roupa outdoor, né, para atividades outdoor, e ela criou esse Don't Buy This Jacket, porque ela estimula com que as pessoas elas reformem as roupas antigas e reduzam o consumo. O proprietário dessa marca é um cara incrível, ele morreu inclusive num acidente em terras, na Patagônia. Ele comprou terras, ele tem uma campanha hoje, né, o instituto que leva o nome dele, tem uma campanha de terras públicas, então eles compram terras e tornam públicas, para que as pessoas possam ter acesso a lugares que são muito bonitos. Né? Eu tive a oportunidade de estar na fazenda dele, na Patagônia, é absolutamente incrível o trabalho que essa marca faz, e essa campanha teve desdobramentos muito interessantes, além de campanhas incríveis e filmes de 1 minuto, mini documentários que mostram atletas que usam sei lá, 10 anos, e a roupa toda remendada, velha, e eles valorizando aquilo e tal, até ações de live marketing. Eles pegaram um caminhão, fizeram toda uma reforma do caminhão para ir passando de cidade em cidade, reformando as roupas que as pessoas traziam. E aí, histórias incríveis começam a aparecer, e fala, pô, essa blusa era do meu pai, eu ganhei dele, ou, enfim, puta, isso aqui estava no armário há muitos anos, e, pô, isso me deu vontade de estar praticando, né, mais próximo da natureza novamente e tal. Então, é uma campanha que não só preservou, ajudou a preservar, a consumir menos recursos, mas também ela acendeu sentimentos bons dentro das pessoas. E ela é uma campanha que ela não é inventada, né? Ela brota de dentro do próprio produto. Né? Então, ela tem o produto, a marca, o design, a comunicação, eles estão super de mãozinha dada, super integrados. E não tem mais, hoje, essa coisa de, putz, não, eu só faço a campanha, eu só faço o design do produto, eu só faço isso, eu faço aquilo. Não é mais assim. As agências hoje, qualquer agência que você entre, o cliente espera que você ajude a criar a pujança que a marca pode ter. Eles não conseguem, o trabalho do diretor de marketing hoje é muito tipo ficar olhando planilha e ver onde ele vai colocar o dinheiro. Se ele coloca mais em promoção, se ele coloca mais em institucional, se ele coloca mais em embalagem, ele está
fazendo essa tarefa. Então, ele não tem gente dentro da empresa para pensar isso. Então, quem faz isso somos nós, né? Nós fazemos essa entrega de criar sentido para as marcas e propósito, enfim. Então, são 2 exemplos que eu acho que são extremos, mas muito ilustrativos. Eu acho que seria legal, se vocês tiverem curiosidade, 2 cases que vale a pena se aprofundar, até para entender a opção negativa que, por exemplo, a Pepsi teve. Os posts a respeito são incríveis. Bom, enfim. Então, eu acho que é esse o momento onde o digital, que a gente vinha vendo acontecer de um lado, né, e a realidade do outro, é esse momento que eles se encontram. Parece que é a mesma coisa, mas assim, a gente vê tanta divisão de raciocínio entre o raciocínio de comunicação para o raciocínio social. Né? E essas coisas ainda estão muito distantes. Vocês podem pegar as marcas preferidas de vocês e olhar e tal, e ainda não tem essa integração do que uma marca é com o que as pessoas são de verdade. Assim, a distância de comportamento ainda é muito grande. Vocês tiveram uma palestra ontem, me parece, né, sobre neuromarketing, ou pesquisa utilizando neurociência e tal, que é muito bacana. E eu acho isso fantástico, porque é uma ferramenta que consegue aproximar a marca do que as pessoas estão sentindo de verdade. É muito legal que o marketing e que os institutos de pesquisa eles conseguiram tentar entender motivações humanas reais. Né? E isso facilita muito o trabalho da gente. Nós somos tomadores de serviços dessas empresas de pesquisa, de neuromarketing e outras tantas que existem, né? Para poder fazer um trabalho mais humano. Né? Então, isso está dado aí para vocês e é ótimo que a gente use. Bom, enfim. E aí, então, quando essa integração aí do digital e do mundo real acontece, a gente consegue ter experiências de marca que são auditáveis. Então, acabou aquele negócio do greenwashing, né, de falar que eu tenho uma causa, mas ou que eu ajudo a transformar a sociedade, mas, desculpa a expressão, mas nem os ovos que conseguem, né? Faz na sua fala. E a gente consegue ter engajamentos sociais rastreáveis. As ferramentas permitem que isso aconteça. Então, as marcas não podem mais mentir para as pessoas. Né? E isso traz propósito e sentido para o nosso trabalho. Porque a gente existe profissionalmente num momento onde a ferramenta de comunicação ela está grudada no social e na empresa. Então, a gente está vendo isso tudo. É uma oportunidade de trabalhar e ser bom para o mundo ao mesmo tempo, coisa que gerações passadas não tinham, isso estava sendo construído. Então, eu acho que é legal conseguir enxergar isso e valorizar esse momento da profissão. E a gente também tem uma automação das tarefas braçais, né? Então, cada vez isso está se acentuando mais. Eu trabalho já com design de embalagem há alguns anos e outras ferramentas de comunicação, não só isso, né? Eu tenho um perfil bem 360, mas o que a gente vê, eu vou dar um exemplo da embalagem, assim, ele é bem cotidiano para mim agora. Antigamente a gente tinha que pegar um designer 3D que ia fazer um mock-up da embalagem em 3D ali, a gente aplicava o rótulo e pagava, sei lá, R$1.500 para o cara. Hoje você entra num banco de mock-ups, se você não baixar de graça, você vai pagar, sei lá, $1,50 por um mock-up, onde, né, já com um arquivo lá no Smart, que você consegue só inserir o teu label aí e, cara, acabou o trabalho. Por $1,50, né? Então, as tarefas braçais, elas estão cada vez mais automatizadas. A gente não tem isso como a perda de uma oportunidade, mas, assim, na verdade, o ganho de uma oportunidade de ser mais relevante, né? Tudo bem, eu coloquei um cérebro aqui, mas acho que seria um cérebro e um coração, sabe? A gente tem essa possibilidade de usar esse ferramental
o tempo que esse ferramental dá para a gente para poder fazer coisas que são boas para as pessoas de verdade. E aí, 3 dicasinhas, assim, tipo, então, um alerta aí de conselho, né? Conselho, aquela máxima antiga diz que conselho, se fosse bom, não se dá, né? Não se daria, se venderia. Mas eu gostaria de deixar aí 3 sugestões aí para vocês, para permear aí a rotina de trabalho que vocês vão ter aí ao longo da carreira de vocês. Pode ser que isso mude aí um pouco ao longo do tempo, mas eu acredito que hoje elas fariam uma tremenda diferença para qualquer design. Tá? A primeira é que vocês levem só o que dá para carregar. Eu trabalho muito com gente da idade de vocês, que está chegando agora. E uma coisa que a gente sente é que a vida, às vezes, ela pesa demais. Porque vocês têm que salvar as baleias, vocês têm que salvar as florestas, vocês têm que salvar as focas, vocês têm que salvar, resolver todos os problemas de desigualdade social que existem, de raça, de gênero, de tudo, de opção sexual, vocês têm que resolver muita coisa. A carga que vocês têm até de vontade ou de preocupação de querer que o mundo seja uma coisa diferente do que ele é, que seja melhor, ela é legítima, ela é ótima, mas assim, ela está levando vocês a uma condição de estresse, de depressão maior do que ela precisa ser. Então, eu acredito que acho que a gente já passa de 1 bilhão de pessoas da geração X hoje, todas preocupadas de alguma forma com o mundo, nem todas, evidentemente, mas uma boa parte delas. Então, escolham as tuas causas, mesmo que temporariamente, mesmo que vocês mudem depois, mas não se preocupem em resolver o mundo inteiro. Tem gente como vocês, carregados de ferramentas e intenções boas e legítimas de fazer um mundo melhor, trabalhando também. Então, eu acho que é importante entender fenômenos locais onde vocês estão inseridos para poder dar uma contribuição que dê um resultado que vocês consigam enxergar, né? Não só localmente, eu digo, nas comunidades até virtuais, ou que podem estar inseridas em outras partes do mundo e tal, enfim, isso não importa muito, né? A aldeia é global, né? A comunidade é global. Mas, assim, dentro da área de interesse de vocês, que vocês possam fazer escolhas e seguir com elas, e já vão estar fazendo um grande avanço, assim, um monte de coisas legais. E isso, mais uma vez eu digo, né, é possível que esteja dentro da rotina, dentro dos escritórios, se é que eles ainda existirão. Né? A segunda dica é que vocês desenvolvam uma ética 360. Não sei se vocês viram essa semana, teve um puta escândalo de vazamento de dados aí da Natura, vocês chegaram a ficar sabendo. Eu não sei quanto isso vai ser comentado, mas é uma questão muito sensível para quem é consumidor da marca, porque teve seus dados expostos ali por qualquer pessoa, sem o menor esforço. E é uma marca que sempre foi absolutamente impecável em tudo que fez e nas preocupações sociais legítimas e, enfim, muito do que o produto foi criado ali pelo Ricardo Guimarães, ali nos anos 90 e tal, todo esse posicionamento que a Natura carrega até hoje, que fez dela ser a empresa incrível que ela é, e ela sempre procurou ser coerente com isso, mas assim, cara, deu um escorregão agora que eu acredito que não vai macular a imagem dela, por todo o esforço que tem feito, acho que ela tem muito crédito com a sociedade, mas assim, a gente precisa desenvolver uma ética 360, tem que estar em todo lugar. Vocês não têm ideia da quantidade de cara que é líder na indústria da gente, que tem um discurso maravilhoso, que eventualmente até fazem campanhas muito bacanas, engajadas e tal, com uma sugestão aí de melhorar o mundo, mas que no dia a dia do trabalho são verdadeiros tiranos, são pessoas assim, absurdamente cruéis e que
conhecendo mais de perto, a gente vê que não entrega aquilo que diz. E não vai ter mais espaço para isso. E a gente vê vários escândalos aí no nosso meio profissional, de assédio, dos mais diversos, assim, de racismo, de assédio moral, enfim, acontecendo o tempo todo. Então, essa ética 360 é uma busca que tem que ser constante, porque vocês serão os futuros líderes da nossa indústria. Né? Acredito que vocês que viram essa palestra serão mais líderes ainda. Acho que vai ter um over-index de líderes que viram essa palestra. Serão líderes, né? Espero que sejam líderes éticos e consigam olhar os aspectos todos. Né? E isso requer um esforço pessoal muito grande para nós todos. Né? E a terceira sugestão que eu deixo para vocês é que a gente não salva o mundo sozinho. Né? Então, tudo isso que vocês vão ver que fizeram daqui a 20 anos, vocês vão ter feito muita coisa, muita transformação. Vocês vão ter feito coisas que foram absurdamente relevantes para as pessoas e campanhas incríveis e tal. E é certo que isso vai acontecer. Mas assim, sintam gratidão pelo esforço das gerações passadas que trabalharam pesado dentro do espaço que elas tiveram para trabalhar e para fazer, para que hoje vocês possam fazer um trabalho em condições melhores. Né? Então, cada um lutou até onde podia, foi até onde podia, e agora o bastão está na mão de vocês e, cara, é brilhar, né? Criar coisas incríveis. Bom, e voltando ali para a nossa rota, né? Só para fechar a nossa rota, então a gente saiu do que, vai aqui para resumir, né? O que eu chamo de design de consumo. Esse termo não é um termo corrente, tá? Eu estou nominando assim. A gente saiu de um design de consumo, onde a comunicação e o design serviam ali basicamente para vender alguma coisa que a indústria desejava. A gente foi para um design de consciência, que ainda de forma bastante ingênua, como WWF ou outras campanhas, né, e outras marcas fizeram, mas enfim, mesmo que de forma não auditável, elas trouxeram essa possibilidade, esse envolvimento assim, da condição humana dentro da comunicação e do consumo. E eu acho que a gente está indo agora, é onde vocês vão viver, que é o design da construção, que é um design que entrega muito mais para o mundo do que qualquer outra geração no passado, ou todas somadas, pôde entregar. E, enfim, era um pouco disso que eu queria dizer. Não sei se eu me alonguei demais aqui, foi quase 1 hora e 50 minutos. Foi um pouco mais do que eu esperava falar, mas eu queria agradecer vocês por terem ouvido aí, e me coloco à disposição para responder o que vocês quiserem. Enfim, estou aí aberto, ver se eu consigo esclarecer alguma coisa que eventualmente não tenha ficado clara ou até ser questionado. Então, fiquem à vontade. Carlinhos, obrigada pela apresentação, excelente. Anotei uma série de coisas aqui para a gente falar. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas enquanto o pessoal aí se posiciona, eu queria colocar algumas questões, né? Você traçou uma trajetória muito interessante para falar do design até dentro da propaganda, da comunicação como um todo, e aí perfil, né? Você como você mesmo disse, um profissional 360, e eu acho que é muito legal trazer essa percepção e trazer esse olhar do estratégico, né? Que foi o que você permeou aqui na comunicação o tempo todo, porque eu não sou só o cara do design da embalagem, ou só o que faz isso, ou só o que faz aquilo, mas principalmente a pessoa que tem a visão estratégica num mundo completamente transformado, e aí muito legal essa trajetória, porque ela mostra também a transformação ao longo dos últimos anos, né? A gente está vivendo um momento ímpar, mas a mudança vem acontecendo ao longo desse período inteiro, e conectando isso com as gerações, e aí a gente tem essa percepção de que esse profissional ele tem que ser
com uma visão mais ampla, mas principalmente estrategista. Outro dia a gente estava discutindo aqui na diretoria e coordenadores dentro da Exanc, justamente essa questão do futuro do profissional, né? E a gente diz assim, poxa, as profissões que as pessoas vão exercer ainda não existem. Então, como é que a gente estuda uma faculdade para uma profissão que a gente ainda não sabe? O que a gente vai formar, né? E a gente estava, na nossa discussão, nós consensamos ali que a visão estratégica é essencial, porque ela te dá uma mobilidade muito grande, porque por mais que a gente tenha a inteligência artificial exercendo inúmeras funções, a estratégia tem que vir da gente, essa capacidade de conectar as coisas, de interpretar aquilo que a inteligência artificial nos traz, com uma imensidão de dados e cruzamento, mas é olhando para aquilo com um olhar estratégico que a gente consegue trabalhar isso de uma maneira muito bacana. E aí, essa questão que você trouxe, né, do envolvimento social com as marcas, eu queria trazer uma discussão aqui. A gente tinha programado, sempre no final do ano, quando eu digo a gente, nós professores da Exanc, da comunicação, a gente consensa qual é o tema do próximo Connect. E nós tínhamos consensado, inspirados muito, a Celina está aqui, ainda vai testemunhar o que eu estou falando. A gente estava muito inspirado no último Festival de Cannes, onde a maioria das marcas dos prêmios tinham claramente um propósito, tinham claramente uma mensagem, os vídeos premiados estavam muito alinhados dentro disso. E a gente tinha escolhido trabalhar no Connect o propósito na comunicação. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? O Connect não foi presencial, está sendo online, e a gente mudou para trazer algo falando aí do momento que a gente está vivendo, de pandemia e de que maneira a pandemia afetou a comunicação. Então, quando você traz a questão do propósito da marca, como é que isso foi sendo, como foi aparecendo? Eu anotei aqui, eu queria que você confirmasse isso para mim. Vem em 2010, mais claramente, na linha do tempo que você criou aí, a partir dos anos 10, que isso começa a ser mais claro nas marcas, é isso mesmo? Então, acho que tem um ganho de escala, né? Você falou aí de Cannes. Cannes tem uma história incrível, assim, de um anúncio, se não me engano, dos anos 70, que o pessoal começou a fazer anúncios sobre maus tratos com os animais. Só que eram anúncios, assim, de publicitários que queriam ser bem tratados no mercado e não que tinham qualquer preocupação com animais. Então, um publicitário, ele fez um anúncio que ele tinha uma foto assim bastante pesada, inclusive, que era uma pessoa segurando um cachorro morto, e ele falava assim: aqui está o cachorro morto, cadê meu prêmio? Então, questionando toda essa indústria de produção de prêmio que não tinha lastro na realidade, né? Então, eu acho que foi ótimo. Assim, a gente vê isso acontecendo todos os anos, né, em Cannes. São peças publicitárias que existem com a finalidade de promover o criativo, e a preocupação social que existe nesse material todo é mínima, né? Mas eu não lembro, desculpa, qual é a segunda parte da pergunta mesmo? Não, que eu coloquei que se a partir de 2000, dos anos 10, em que a questão do propósito surge mais claramente. Então, eu acho que o que explodiu, sim, né, as marcas estão adotando causas, mas eu acho que o que é relevante que aconteceu é que a sociedade ganhou meios para cobrar a verdade nessas causas. Então, quem se aventurar a fazer campanhas de causa, ou trazer um marketing de causa de forma não legítima e não comprometida, não auditável, não rastreável, está ferrado na mão do consumidor, né? Porque o backlash vai ser muito forte, né? E eu acho que nós somos agentes para garantir que esse alinhamento entre as coisas aconteça de verdade, em benefício do próprio cliente. Então, e aí outra coisa que eu queria perguntar para você, né, olhando até para o design das peças que você trouxe, a gente vê que elas vão ficando cada vez mais claras, mais cleans, né? O minimalismo tem vindo com uma força muito grande. Como é que você está vendo isso, essa questão da linguagem minimalista, até para do design de marcas mesmo? Como é que você tem visto isso e qual é o futuro disso? Isso é moda, isso é tendência? Como é que você está vendo isso? Então, eu acho que assim, o minimalismo, como
como movimento estético, ele é mais ou menos regular, né? Ele tem essa coisa do design escandinavo, que traz muito isso e tal, mas eu acho que num cenário onde a gente está infotoxicado, vamos dizer assim, eu acho que assim, o minimalismo ele é um presente para os olhos, né? Então ele traz assim uma tranquilidade para quem está olhando que é bastante interessante. Mas o poder de síntese ele nem sempre é necessário. Às vezes a tua intenção de design ela realmente ser um pouco mais carregado e tal. Mas eu acho que o importante é olhar para a intenção. Então, eu acho o minimalismo, eu gosto, né? Eu acho incrível, adoro, tanto que você vê minha apresentação aqui, ela é preta e branca, ela não tem mais cor. Eu falei, puta, mas se eu fosse colocar cor na apresentação, eu falei, pô, tem que pensar que cor que eu vou pôr, mas não sei o quê. Não, vamos ficar no conteúdo e tal. Então, eu acho que faz muito sentido, é ótimo num universo que a gente está carregado, né, de informação, super impactado de informação, ele faz todo sentido, mas ele não é algo muito novo, assim, né? Então, acho que depende muito do conceito que a gente quer passar. Eu digo porque parece que agora ele, sim, sempre existiu, né, essa linguagem há muito tempo, mas eu digo que parece que agora ela tem ganhado maior visibilidade, vamos dizer assim, né? Ganhou porque ela ganhou visibilidade porque ela ganha os olhos, porque ela isola o restante da informação que está o tempo todo batendo na gente, né? Então, ela é um momento de paz, vamos dizer assim. É gostoso, Muito né? bom. E aí me diz, né, com tudo isso que você está colocando aí, eu acho que você trouxe recados muito importantes para essa geração, né, para essa galera que está aqui, e da questão da ética, da questão do não querer resolver tudo de uma vez, porque isso gera uma angústia do tamanho do mundo, né? Eu tenho filho adolescente, você também tem, a gente sabe como é que é isso, né? Então, a gente entende também essa dor, eu acho que até enquanto pais, né? E como você falou, você trabalha com muita gente, assim, eu lido no meu dia a dia com o pessoal aí e você no trabalho. Então, essa questão desse recado que você trouxe, dessas dicas, né, que são muito importantes. Agora, o futuro, né? Como é que você vê? Você tem mais 15 anos de estrada aí. Como é que você vê o designer trabalhando no mercado mesmo? Assim, a atuação, os postos, como é que você está vendo isso? Tá, O home office, enfim, essa coisa toda. cara, assim, o que eu vejo é que a galera que chega no mercado chega muito preparada hoje. Muito preparada. Então, eu acho que o tempo de permanência dela em agências ou em estúdios tende a ser cada vez menor. Eu acredito que a gente tem aí pela frente uma geração de empreendedores por natureza, assim. Porque um cara que chega com nível de informação, conhecimento, capacidade e vontade que essa galera chega, ela não encontra, não há como acolher isso tudo dentro de uma empresa, principalmente uma empresa pequena. Não há espaço para tanto recurso, assim, dentro das empresas como elas estão colocadas hoje. Eu acredito que é uma geração, se não por vontade própria, por necessidade. Assim, as empresas não trazem nada de resposta que as pessoas querem. E esse modelo de agência, ele ainda não existe, né? Ele é uma frustração muito grande, assim. Mas eu acho que é interessante ir lá ver, né? Então, acho que tem uma primeira fase, assim, de checking, né? De vivenciar as agências. De vivência. E depois ficar pelo tempo enquanto houver amor. Eu ouvi outro dia uma palestra do Maurício Benvenuti, da Startse, e ele estava falando que as empresas precisam ser pistas de aeroportos para que as pessoas possam voar, decolar. Então, assim, cara, se você tem que ter um espaço para a pessoa crescer aqui dentro, porque quem é bom não vai ficar preso a um lugar que não é bom. Então, Sim. assim, ou a empresa oferece uma pista de decolagem e deixa aquele cara voar, ou não vai segurar as pessoas.
Pois é, eu tive um caso esse ano, esse ano que passou aí de 2019 foi o meu último ano aí de empresa, e eu estava como diretor de criação executivo numa agência de branding que tem escritórios em vários lugares do mundo, uma agência muito legal, uma agência muito legal. Sim, o trabalho global da agência é muito interessante, muito bom. Mas como escritório, lugar para se trabalhar, já não traz as respostas que eu, pessoalmente, que estou com 50 anos de idade, não quero, não tenho lá, não vai trazer para gerações mais novas de forma nenhuma. E eu contratei uma menina que trabalhou comigo em outro lugar, muito nova, 20 e poucos anos, 22 anos, 23 anos, e a gente entrou numa concorrência de uma agência, perdão, de uma conta internacional, de uma multinacional, uma puta empresa, puta produto legal, e a menina arrasou, 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 arrasou. Só que a gente ganhou a concorrência, foi incrível, mas, cara, assim, tipo, a agência não conseguia reter a menina, porque não tem, assim, tipo, não cabe ali mais, né? Então, os autônomos de alta performance, eles vão provavelmente andar sozinhos, assim. É claro que um tempo dentro das agências é legal, até para entender como isso funciona e tal, mas sem muito apego. Né? Não tem como se esconder mais, assim, num cargo ou numa posição, nem é bom. Né? Então, acho que teremos uma geração de empreendedores transformadores. Ainda A mais competição é agora, né, difícil para nós, os velhos. com esse momento que tá todo mundo foi obrigado a experimentar trabalhar em casa, viver num outro contexto, trabalhar num outro contexto, a filosofia do trabalho, eu acredito que mude a partir de agora para todo mundo, né? Então, as empresas de repente falam assim, não, tem que ficar aqui, tem que ficar embaixo da minha asa, tem que estar vendo. Cara, foi obrigado a abrir as asas e soltar todo mundo, e tá rodando. Tá Tá rodando, rodando. então. E melhor, né? Tá rodando melhor. Melhor, melhor. Às A vezes escola tá do meu rolando melhor. filho provavelmente não volta esse ano a ter aulas presenciais. Não sei o que vai ser decidido, na verdade, mas eu acho que está indo muito bem, assim. Né? E é legal que a educação ela fica disponível para muito mais gente. Né? É muito interessante isso. Legal. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estão aqui nós dois batendo papo. Quem quer comentar alguma coisa? Amandinha. Boa noite, Carlos. Você acha que o grande número de informações que a sociedade recebe hoje em dia pode afetar o posicionamento das marcas, já que tudo é tão passageiro? Sim, eu acho que um posicionamento bem feito, ele coloca a empresa, o produto, num lugar que encontra eco na alma das pessoas, assim, sabe? Acho que é uma ligação mais profunda. Mas desde que seja legítimo, né? Eu acho que todo mundo gosta de se associar a uma virtude. Né? Algumas pessoas gostam mais de uma virtude, outras gostam mais de outra virtude. Cada um se identifica com uma coisa um pouco diferente, mas se você conseguir encontrar uma virtude para uma marca, e elas são tão poucas e tão difíceis de se manter, né, já é um esforço imenso. Se você consegue fazer isso, cara, putz, vai longe. E tem um aspecto aí, até um aspecto comercial relacionado a isso, que é o custo de conversão de cliente. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu consumo uma marca A de refrigerante. E aí, assim, eu sempre consumo, para mim é uma marca legal, gosto do sabor, gosto da embalagem, eu me sinto confortável, já sei que eu vou encontrar ali, até experimento outras, mas volto para aquela, porque aquela, enfim. O custo de você me converter para uma outra marca, ele é muito grande. Então, o custo de reter, ele é muito menor. Então, como você retém? Cara, com alguma coisa que de verdade crie, assim, putz, esse cara me entende. Né? Então, todos nós queremos alguém ou coisas que nos entendam e que carreguem sentimentos e preocupações legítimas com a gente. Então, eu acho que se você consegue fazer isso, golaço, né? Toda empresa e todo produto vai querer se manter fiel, assim. Né?
a esse consumidor, o consumidor a essa marca. Pela associação de virtudes. Muito bom. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Aleph, vou chamar você aqui para conversa. Tá quietinho aí, a gente conversou um pouco antes. Ó, o Aleph não quer conversar. Professora Celina. Gostei mais do meu curso depois da palestra. Muito bem, Aleph. Olha lá, o Aleph faz design, Bruninha também. Se vocês quiserem habilitar o microfone para falar, gente. Olha o Gucci. Muito bem. É de verdade, eu acho que assim, a grande vigilância, ela é, assim, somos, sabe, a gente tem que vigiar a gente mesmo, né? O resto tudo tá aí, assim. Muito bom. Professora Celina, diga. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma consideração quando a Kellen falou sobre o minimalismo. E é uma tendência que a gente tem visto em moda e que desta vez não é apenas uma referência a uma década passada, como a moda ama fazer, né? Olha para os 60, olha para os 80. E até quando isso começou a aparecer, eu falei, olha, gente olhando para os anos 90. Mas não, as marcas que têm se mantido dentro dessa estética mais minimalista também trazem uma proposta minimalista. São marcas que hoje lançam roupas que são consideradas atemporais, que não estão vinculadas a tendências voláteis de moda, que têm materiais que duram mais, são marcas que pensam no descarte da peça lá no final. Eu não sei se isso teria uma relação direta com essa estética que a gente tem visto no design gráfico. Mas em moda nós temos esse comportamento. Será que o design gráfico também não tem uma vontade de que suas peças permaneçam mais tempo, né? Porque também o descarte da tendência, a gente torna obsoleta uma campanha rapidamente por causa de paleta de cores, tipografia e coisa assim. O minimalismo, ele tende a perdurar por mais tempo. Será que tem essa mesma intenção que a moda tem tido? O que eu acredito é que muitas vezes é difícil uma marca encontrar o veio de ouro dela, né? E eu acho que a moda tem feito isso de uma forma melhor. Mas se uma marca ela consegue encontrar algo que ela consiga usar para comunicar com consistência e que crie relações mais profundas com o seu consumidor, eu acredito que a coisa pode ir mais longe. Um exemplo dentro do design gráfico que eu acho que é incrível, que reverbera isso que você está colocando, Celina, foi um revamp de Coca-Cola alguns anos atrás. Eu acho que, se eu não me engano, foi acho que deve fazer uns 6, 7 anos, talvez. A Coca-Cola ela vinha com os grafismos exagerados e tal, e aí eles contrataram uma agência de design que se chama Pearl Fisher, que para mim é uma das melhores agências de design que existe, que ela é muito focada em produto e tal, design de embalagem, inclusive, mas ela é muito de consultoria, e ela limpou a sujeira que a publicidade levou anos para fazer. E o trabalho ficou absolutamente incrível. Então, assim, era vermelho e branco, tinha aquela onda de Coca-Cola, tinha o nome antigo, o Coke, que é o novo, e alguns recursos de desenho, né, branco sobre fundo vermelho. E, cara, absolutamente incrível, assim. Limpou a marca ficou gostosa de novo de se relacionar e tal. Aí vem surgindo as campanhas e tal, mas foi um trabalho que ganhou, acho que, se não me engano, o Grand Prix de Design Cannes, coisa de 7 anos atrás. Mas se você pesquisar aí o Pearl Fisher Coca-Cola, uma coisa que eles desenvolveram, aí o ponto de
arquitetura que trouxe isso que você está falando, essa limpeza. Então, acho que é um benchmarking para outras marcas, e acho que todas as marcas que tiverem oportunidade de olhar para isso, entender o que foi esse case, podem se beneficiar muito desse raciocínio que você acabou de colocar aí, que eu acho que é absolutamente incrível, válido. É uma coisa que eu procuro fazer nos meus projetos, nem sempre é fácil, mas, enfim, acho que é uma busca. Pegando o que a Celina colocou aqui, né, e o que você trouxe também, Carlinhos, eu fico pensando como eu disse, esse crescimento do minimalismo enquanto linguagem relacionado a essa geração que não precisa ter, quer usar. Sim. Uhum. Então, eu não preciso ter um monte de coisa, eu só quero usar. Eu só quero benefício, eu não quero possuir. Né? E é muito engraçado, porque ao longo da história a gente sempre fala assim, eu como professora de marketing, falo assim, a pessoa não compra o produto, ela compra o benefício que aquele produto tem, só que agora ela não quer nem comprar o benefício, ela só quer usar o benefício. Pois é. E aí, como é que as marcas se reinventam nesse sentido, né? Então, e aí, isso é uma oportunidade para a nossa profissão, porque a gente tinha o design gráfico uns anos atrás, agora, depois a gente, né, e o design de produto. Hoje a gente tem design de serviço, que passa muito por isso que você está falando, e porque a gente não pode ter design de causa, design de não sei o que. A gente precisa reinventar essa profissão também. E o design de serviço e o consumer experience, para mim, são duas ferramentas das quais a gente pode se valer de forma muito intensa, além das que a gente já usa, como pesquisa, das mais diversas e tal, que dão um caldo para a gente criar coisas novas e incríveis, utilizando essas metodologias, que, é muito legal, é muito desafiador, mas, assim, é uma fonte de oportunidades incríveis. Assim. Então, então, CX, né, Consumer Experience e o design de serviços são coisas legais para se olhar assim, com um pouco mais de cuidado, atenção, carinho e tal. Porque as pessoas, de fato, elas não querem mais, né, comprar coisas. E é engraçado como isso habita o dia a dia da gente, até de uma forma assim, que a gente às vezes nem percebe, né? E eu tenho esse tipo de relacionamento dentro de casa, assim, porque eu gosto de coisas minimalistas, com menos aresta, menos coisas, e tem gente em casa que gosta de coisas mais vitorianas e tal, e enfim, é um choque de cultura, assim, mas enfim. Cada um com o seu cantinho, tem que ser democrático. E a gente tem o flat design também, que é muito disso do minimalismo também. Ficou o esquemorfismo para trás, entre o flat design, que está no design de aplicativos hoje, cada vez mais simples, mais direto, enfim. Fala um pouco dessa coisa do design de serviço, fala um pouco dessa design voltado para essa experiência, conta um pouco disso daí para a galera. Vislumbrar outros caminhos. Então, o design de serviço nada mais é do que o estudo da experiência e do relacionamento das pessoas com o serviço, né? Então, cara, assim, tem tanto campo para se fazer isso. Quem nunca teve um problema com encanador, ou com pedreiro, ou com um atendimento ruim em algum lugar qualquer, num estabelecimento qualquer e tal, e que muitas vezes é resolvido pela simpatia do profissional que está ali. Mas você não tem aquela experiência suave, sabe, que você atravessa, você passa por aquilo de uma forma quase sem rusga, sem atrito, né? Então, é buscar um processo de consumo do serviço sem atritos, né? Desde o momento da escolha até um momento de pós-venda, enfim. Então, acho que é como você olha esse processo. Então, aí você tem ferramentas de pesquisa para isso, né? Que é um mapeamento aí de usabilidade, né? Depois até não me lembro o nome do livro agora, User Experience Mapping, se eu não me engano, é daquela O'Reilly. Sabe aquela coleção O'Reilly dos livros que são mais até da tecnologia? Tem um lá que é um urso marrom. Que acho que é o Consumer Mapping, alguma coisa, não me lembro agora. Mas lá ele explica, é um livro até bem denso, mas ele explica muito bem sobre como você pesquisa o uso
a compra de um serviço e como você pode interferir em todas as etapas dessa compra, desde o momento da escolha, pagamento, o uso do serviço em si, o pós-venda, enfim. Você tem que avaliar. Tem técnicas também de pesquisa, por exemplo, a IDEO, né, que é uma agência de design, então uma empresa de design de produto, no caso, ela tem um conjunto de cards, que acho que até saiu do mercado hoje, que ela tem, acho que, se não me engano, mais de 90 tipos de pesquisa diferentes, que são etnográficas, basicamente, mas que ajudam agente, designer de serviço, agente, designer de produto, a proporcionar uma experiência melhor. Por exemplo, espero que ninguém tenha aqui passado pela experiência de ficar internado, enfim, mas tem um procedimento que acontece hoje nas UTIs, quando o paciente vai na internação, que vem ser feita a passagem de serviço entre os enfermeiros de turnos diferentes, na frente do paciente. Então, a pessoa que sai fala para a pessoa que entra, olha, esse é o Carlos, passou a noite bem, não teve febre, ele teve uma queixa com relação a isso, aquele outro, tal, então é isso, ele está tomando tal medicação, tal medicação, tal medicação. Isso já é um procedimento corrente em alguns hospitais. Como que isso nasceu? Através de uma pesquisa, onde o designer de serviço, o designer que estava envolvido no projeto, ele ficou internado, assim, sem ter doença nenhuma, para ver os pain points, né, os pontos de dor do usuário do serviço. Então, ele estava ali, ele ia anotando, ia identificando as coisas todas, e ele chegou com uma lista de mudanças de procedimentos, isso aí foi implementado, testado, o que foi para frente. Então, isso é design de serviço, né? E o cara ficou lá internado para ver como é que era. Então, a gente tem que ir lá, botar, né, o sapato... Literalmente sentindo a dor do cliente. Sentindo a dor do cliente, isso é o design de serviço. Ele é muito mais, para mim, ele é 90% observação, empatia e 10% insight, né? O insight, ele é bem mais natural. Né? Acho que é um pouco disso. Assim. Acho que é muito mais olhar para as metodologias de pesquisa de uso do serviço e aí o que você faz a partir daí. Basicamente é isso. Muito bom. Gente, mais alguém quer? Estou eu aqui falando para variar, Carlinhos também um monte. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A Amanda falou aqui sobre uma das últimas campanhas da Coca, que foi bem minimalista, né? Muito bacana aí, usando apenas a tipografia da marca e a lembrança do formato da garrafa. Realmente foi um marco aí, eu acho que essa campanha é bastante interessante. A gente fala galera, mais alguém? Oi? Brinquedinho para o olho. Exatamente. E é refresco mesmo, né? É refresco mesmo para os olhos e acaba atraindo mais. Muito bom. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar nosso bate-papo por aqui. Te agradeço por ter trazido esses insights e inspirar aqui, olha, a galera falando, né, que gostou da geração, percebeu o quanto, né, o Aleph colocou, percebeu o quanto que a gente soluciona problema, e olha aqui, Aleph, quando a gente fala da questão do design de serviço, é esse olhar mesmo para a solução de problema e como melhorar isso. Eu acho que esse é o foco com o olhar estratégico que o design traz. Não importa como ele vai ser aplicado, né? Então, por isso que eu falo aí, a gente tem um leque de opções e um caminho gigantesco, porque se a gente parar para pensar, o mundo está se reinventando e a gente vai ter que redesenhar muita coisa. Então, tem um mundo inteiro para os designers trabalharem nesse redesenho que está sendo feito agora. Job é que não falta. Job é o que não falta, com certeza não falta. É só a gente se inspirar aí, se preparar e arregaçar as mangas para trabalhar, porque tem trabalho para todo mundo, tá bom? Carlinhos, prazer estar aqui com você, espero que em breve a gente possa tomar uma cerveja juntos, ou uma taça de vinho, né? Juntar as famílias aí num bate-papo, que a gente está se devendo isso faz um tempo, tá bom? Bom demais ter você por aqui, obrigado mais uma vez. Gente, professora Celina, aos alunos que ficaram conosco até agora, obrigado todo mundo. Agora, às 9 horas, temos outras palestras aí acontecendo. Amanhã a gente encerra o Connect. Então, muito obrigada aí mais uma vez. E fica aqui o convite para você voltar presencialmente conosco aqui, comer coxinha em Sorocaba. Já esteve aqui, não? Já. Comer coxinha da Real. Já, sim.
Pois é, então tá bom. Gente, obrigada, boa noite, Carlinhos. Beijo, beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, tá bom? Brigadão. Até mais. Até mais. Boa noite.